Agora, Dom, hoje na Diocese o senhor tem acolhido lá agora o Instituto Hesed. Está, de vez em quando aparece lá, né, em Fortaleza também, nas lives da madrugada. Não dá para cochilar, não, na madrugada, fazendo lá. É difícil, não é? Não, é que a gente dorme um pouquinho mais cedo naquele dia para pra acordar às acordar, 3h30 para Nossa. ir para... Porque é bem perto a casa da onde Sim. fica. Aliás, que as irmãs queriam que eu fosse semana que vem, mas semana que vem eu não dou conta de ir. Como o senhor tem visto essa movimentação aí, dessa corrente de graça que traz essas novas comunidades, essas novas fundações para a igreja? Olha, eu sempre parto numa reflexão sobre as novas comunidades, eu sempre parto daquele princípio do pensamento de João Paulo II, sobre a primavera da igreja, né? Eu acho que as novas comunidades, elas foram uma grande explosão da evangelização, né? Movida pelo Espírito, que buscou outras maneiras, outras formas de evangelizar. Então, surgiram novas realidades. Então, sobre as novas comunidades, as novas realidades, veja o que aconteceu na pandemia. Como é que nós temos, né, esse grande movimento em torno do rosário. Esse movimento começou na pandemia e foi uma coisa espontânea. Sim. Frei Gilson começou rezando no quarto dele, num computador, na frente do computador, chamando as pessoas para rezar. Por quê? Porque não tinha como sair. Instituto Hesed, todo mundo fechado dentro do convento. O que é que nós vamos fazer? Vamos rezar com o povo, né? Este movimento fez surgir aquilo que nós vemos hoje. Então, hoje, às 4 horas da manhã, nos dias de hoje, às 4 horas da manhã, você tem em torno aí de quase 600 mil aparelhos somados, Instituto Hesed e Frei Gilson, quase 600 mil aparelhos ligados, rezando o rosário. Se você colocar que podem aí 2 pessoas por aparelho, você chega a quase 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas, né? É estrondoso isso. É estrondoso. E como é que começou isso? Com as novas realidades. Então, não perceber numa diocese a força que tem as novas realidades, as novas comunidades, a força evangelizadora dessas novas realidades, é não perceber a forma como o Espírito age hoje. Que o Espírito vai suscitando, né, essas realidades. Aqui podem se levantar problemas, a gente sabe que tem situações, tem fundações com complicações e coisa e tal. Tudo isso a gente precisa compreender. Mas não reconhecer isso hoje é como se a gente estivesse ali vendo aquele jardim, mas fizesse de conta que ele não existe. Então, a primavera da igreja, conforme falava João Paulo II, e depois reafirmada, né, ali em Bento XVI com algumas questões, mas acolhida agora também por Francisco, é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Nós não podemos hoje fazer um trabalho de evangelização sem considerar essas realidades. Aqui, tem gente que começa a ver só os contra, mas tem gente que enxerga o cisquinho em todo lugar. Você pode colocar uma parede branca inteira na frente da pessoa, a pessoa vai olhar aquele pontinho. Isso. E vai concentrar no pontinho, né? Problema a gente resolve. Desvios, distorções, a gente corrige. Mas não podemos dizer que não são uma força evangelizadora. É isso que nós não podemos fazer, né? Então, quando você vê as pessoas levantando às 4 horas da manhã para rezar o rosário, você vai dizer que isso está errado, que isso está contra a doutrina da igreja, que esse pessoal é contra a igreja, que esse sinal... E eu já escutei isso, que é um sinal que é contra a profecia da igreja. Mas, espera lá, como que pode ser contra a profecia da igreja? Eu não estou nem falando de aparições de Nossa Senhora, nem Sim. nada disso. Estou falando de uma coisa simples. Pessoas que levantam às 4 horas da manhã, rezam um rosário
depois pegam um ônibus, pegam um trem e vão trabalhar. E não voltam para a cama, né? Continuam o dia. E quando é no outro dia, estão lá rezando. Todo mundo consegue? Não, todo mundo não consegue. Às vezes tem pessoas que fazem um dia, não fazem outro e tal. Não é uma obrigatoriedade. Não é que você tem que fazer isso para ser mais santo. Não é que quem faz isso é mais santo. Mas é que isso é um sinal. Um sinal fruto, um fruto bom, né? E que às vezes a gente não quer considerar. A gente não enxerga como bondade. O que é que o senhor tem aí desenhado como formação para os seminaristas que estão lá em Piracicaba? Você tocou num ponto, né, que da dessacralização da igreja, dessacralização da figura do padre, dessacralização da fé, que é um dos pontos que, se a gente avaliar os últimos 50, 60 anos, é um ponto que vem marcando a trajetória da igreja, a dessacralização, né? O que é a dessacralização? É você esvaziar o conteúdo do sagrado, e esse conteúdo que é esvaziado do sagrado, ele se preenche de outras coisas. Então, o homem sempre tem que ocupar o seu tempo, a sua cabeça. Então, quando o sagrado não ocupa esse espaço vai sendo ocupado por outras coisas. Então, a vida não é mais sagrada, a igreja não é mais sagrada, você vê uma igreja pichada, né? A figura do sacerdote não é mais uma figura sagrada, então vai sendo dessacralizado. Uma coisa que eu tenho falado em algumas celebrações de posse, é que às vezes você tem um padre jovem e que as pessoas que têm um costume que vem aqui de trás, quando os padres começaram a deixar, por exemplo, de serem chamados de padres. Não, a gente é tudo igual, né? Olha, no batismo, todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por causa do batismo. Mas existe um ministério, então existe uma diferença ministerial entre o sacerdote e o batizado, que não é uma diferença de grau, qual que é mais importante. É uma diferença de serviço, porque ambos fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus é constituído pelos batizados. Então, clero e batizados fazem parte desse povo de Deus. Primeiro ponto. Então, vinha lá de trás um costume assim, eu não preciso chamar o padre, eu posso chamar pelo nome. É o Antônio, é o Joaquim, né? E eu tenho falado isso nas celebrações, dito assim, olha, esses são padres jovens, mas eles são padres. Então, quando se direciona a eles, se direciona como padre e chama de senhor. Isso. E algumas pessoas acham isso estranho, porque assim, querem criar uma proximidade, uma familiaridade que não é próprio disso. O João, o Antônio. Exato, não precisa ter uma distância, mas você precisa saber quais são os limites. E nós viemos de um tempo em que não tem esse limite. Veja, até nas famílias, né? Para mim, quando eu vejo um filho, né, que chega para o pai e chama o pai de você. Você. Nossa, né? Eu sempre chamei de senhor, senhora. Então é uma coisa que, né, tomar benção é uma coisa que, não, mas eu não preciso mais tomar benção. Eu tomo benção da minha mãe até hoje, né? Então é algo assim. Então aí a pessoa chega, vai tomar a benção do padre, o padre tira a mão, o padre não abençoa, porque, mas pera lá, você existe para abençoar. Tanta briga em torno da bênção, e a bênção é justamente para isso, né? Para abençoar as pessoas que vêm aqui, que estão próximas e coisa e tal. Bom, é este mundo que os seminaristas estão sendo formados. Então nós precisamos dizer aos seminaristas o que é certo, o que é errado, o que é católico, o que não é católico, o que é excesso, o que não é excesso. Eu vejo alguns que, por exemplo, querem usar os paramentos como coisa chique. Paramento não é coisa chique, mas paramento tem que ser coisa bonita, tem que ser coisa bem arrumada, tem que ser coisa bem feita, né? Então, se alguém vai usar uma veste sagrada, dizendo assim, isso aqui é chique. Não, isso não é chique. É diferente. Isso aqui é a veste própria do sacerdote, isso aqui é a veste própria
do seminarista, né? Por quê? Porque essa é a realidade. Então a gente tem que dizer isso aos seminaristas, dizer o que é certo, o que é católico, o que não é católico. Ah, mas isso não é tirar a liberdade, tirar a liberdade de expressão. Não. Olha, a pessoa pode cortar o cabelo do jeito que quiser. Mais ou menos. Né? Porque não é qualquer coisa que eu posso aceitar. Hoje, às vezes jovens que chegam no seminário, né, chegam desestruturados familiarmente, não sabem nem como se comportar num determinado ambiente. Então a gente precisa ensinar. A gente precisa dizer qual é o caminho. A igreja, ela precisa dar uma direção. E se a gente não ajudar esses jovens a terem uma direção, amanhã, como pastores do povo de Deus, eles não vão saber dar essa direção, né? Então, pode vestir qualquer roupa? Poder pode, mas convém? Como é que um sacerdote se veste? Como é que um sacerdote se comporta? Como é que um padre, né? Ah, o padre pode ir no shopping, sei lá, tomar um chopp? Pode, mas não pode se esquecer que ele é padre. Né? Ah, eu sou padre só quando eu estou no altar. Não dá para fazer uma separação. O que você é e a sua fé ou aquele ministério, você não pode separar uma coisa da outra. Então, formação hoje é uma coisa que demanda. E aí tem gente que não... Ah, eu tenho dificuldade em aceitar isso aqui. Tá bom, você não é obrigado a aceitar. Porta da rua, serventia da casa. Com toda a tranquilidade, com toda a caridade do mundo. Mas a gente tem que ser claro.